Olá, Paula, tudo bem? tudo ótimo, Ricardo, tudo Deixa bom? eu ver se eu tô. Aí, tô te vendo bem, tá joia, tá tudo ótimo com a internet. As lives estão diminuindo um pouquinho, né, Paula? Ai, Então tá começando. Ou ainda não? É muita bolinha preta lá em cima, né? Não acompanhar. demais. Ah, Cada dia, demais. né, eu acho, na verdade, que no início dessa quarentena aumentou bastante, depois deu uma estabilizada e agora eu acho que está se equilibrando, uma diminuída. É, vamos ver. Aqui, na verdade, Paula, Breno, obrigado. Super prazer você estar aqui. Esse projeto de chamar esses lumens aqui que eu chamo da odontologia, essas pessoas que abrilhantam, né, a nossa arte e ciência e que participaram do livro. Então é uma forma de eu dar esse espaço de retribuição, de muito obrigado em público. Mais do que aqui, eu não sou nenhum fanático de internet, então para mim isso aqui o mais interessante é todo esse material e depois para a página do YouTube, um material bonito que fica ali gravado, né, de vocês e que o pessoal gosta muito e assiste muito depois. As visualizações lá no canal é muito legal, na Lens Consultoria tá todo mundo lá que já passou por aqui. E momento complicado, né? Porque eu comecei essas lives em dezembro, até abrindo o Instagram, nem sabia direito. Nossa, E era para fazer isso, depois ver essa quantidade de live e tal, mas eu estou mantendo a minha na terça, que era um projeto. São mais de 100 pessoas que colaboraram, eu tenho live para fazer ainda com todos. E obrigado por você estar aqui. Adorei sua participação no livro. Fiquei seu fã, fomos conectados pela Josenita, verdade. né? E Uhum. fiquei seu fã ali no vídeo que você mandou, a sua humanização, sua parte a maneira de lidar com o dia a dia foi um acerto para a Josenita em te indicar, porque realmente eu fiquei encantado. E a tua história, eu já tive com a Teca aqui, né? Eu também essa baiana, mulher que sai dali, vem para São Paulo. Foi complicado para você? Você sentiu alguma, não digo preconceito, mas assim, pô, ter que vencer, vir para São Paulo fazer mestrado e doutorado, né? Isso. Como é que foi, Paula, esse começo aí para você? Então, Ricardo, acho Vou que escrevendo o nosso título aqui. acho que todo começo ele é desafiador, né? Acho que o nome é desafio mesmo. Uhum. Então, eu me formei aqui na Universidade Federal da Bahia, né? Onde eu leciono hoje. E após a formatura, eu tinha muito claro na minha cabeça alguns passos que eu gostaria de seguir. E uma Uhum. era, sem dúvida, ser professora. Né? Eu queria muito isso, e para isso eu precisava fazer uma pós-graduação e me meti aí a fazer uma prova de seleção na Unicamp, né, na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, eu não sabia nem. Então, tá vendo? Sou de lá. Daí o pessoal fica reclamando que eu só chamo gente da FOP. Gente, não tem culpa. Olha lá, tá vendo? Veio da Bahia, mas passou lá. Sabia nem. Eu falava, não, Unicamp e Campinas, Piracicaba, meu Deus, Piracicaba no mapa. E daí fui, eu me lembro como se fosse ontem. Fui fazer uma prova de seleção, fiz essa prova, recém-formada, e fui aprovada, para minha surpresa e minha alegria. E, né, Dentística, né? Na dentística. científica. Na verdade, Isso que ano? a pós-graduação lá é em clínica integrada e tem as áreas de Sim, isso. prestei para clínica integrada com área de concentração em dentística. E fui para lá e lá morei por 4 anos e meio, né, onde eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado, meu doutorado, em fazer grandes famílias. Eu digo que nem são amigos, porque é engraçado, quando você mora fora, quando você mora distante, É, você não faz só amigos, você faz família, né? Porque seus é. amigos passam a ser a sua referência familiar mesmo. E esses quatro É anos, para quem você corre, né? Para quem tá perto, né? Quem tá perto e você corre é família, né?
Exatamente. E lá, especificamente, nesses 4 anos e meio, ai, eu só tenho lembranças boas de Piracicaba, só tenho lembranças muito especiais e agregadoras. Você me perguntou preconceito, é que Piracicaba me lembra tanta coisa boa que eu não... Não, preconceito é a questão de como é que você se acha que é mais no retorno, né? Voltar professor, entrar na Universidade Federal, você já tinha portas abertas? Lá não, né? não, Ser graduanda não tem, você tem que passar pelo processo todo normalmente, né? com certeza. Bom, mas voltando a Piracicaba um pouquinho, a adaptação, na verdade, a uma nova cidade é difícil, né? O baiano, ele é assim, um povo muito acolhedor, muito festeiro, mas festeiro não no sentido de viver fazendo festa, mas festeiro ao receber uma pessoa. Também, Também, uma coisa liga a outra. não só isso. E quando a gente chega em São Paulo, no interior de São Paulo, mais precisamente em Piracicaba, culturalmente tem muitas diferenças, né? Existem muitas Sim. diferenças culturais, que sem dúvida nenhuma deixam a gente, num primeiro momento, assim, poxa, eu preciso me adaptar a isso. Mas assim, eu acho que é muito mais uma questão adaptativa, uma questão de percepção do que é possível ou não é, de como as pessoas se comportam, né? Se você chega num lugar querendo impor o seu modo de ser, acho que é difícil de você se adaptar. Mas se você Uhum. chegar e o seu olhar muda, você tenta entender aquele lugar e se adaptar àquele lugar, mesmo com a sua forma de ser, sem que esse lugar invada a sua forma de ser, mas que elas Tá. se respeitem, se conectem, eu acho que as coisas funcionam. E foi assim, né? A minha conexão com Piracicaba, com São Paulo, e tiveram momentos difíceis, sim. Não vou dizer que meu travesseiro não viu muitas lágrimas, porque ele viu, mas É. que não fosse esperado já, nada Uhum. que fosse uma surpresa, na verdade, para mim. É. Quanto ao acolhimento, Ricardo, eu não posso dizer nada contrário, fui muito bem acolhida em Piracicaba, tanto pela cidade quanto pelos meus colegas, então eu não me... Turma lá que ano que foi isso que você chegou lá? Eu cheguei em Piracicaba em 2000, não, em 2000 não, Tá. em 96. 96, eu formei em 95, 96 eu fui Cara, para... eu formei em 95 também. Formei em 95 lá. Você chegou um ano depois. Ah, mas era a turma, era o Barroco, né? O Serginho entrou aqui. O Janine, a nossa. Tá, Meu colega de turma, Marcelo, de turma de pós-graduação, de né? pós-graduação. Tá, tá. Ah, legal. Era essa turma que eu tinha se formado em 95, eles estavam ainda na formação de mestrado, doutorando. Ele, Né, a Fernanda, essa turma era toda de lá já. exatamente. Então, Legal. E que você voltou, você queria ser professora? queria. Queria, Ricardo, Era isso que você queria? eu brinco com meus alunos, né? Assim, quando a gente vai começar as aulas e tal, que eu falo, olha, desde pequenininha eu sabia o que eu queria ser, né? A minha brincadeira predileta era botar minhas bonecas sentadas e eu dava aula para elas. Já era, e professora já estava definido, não sabia em quê. Exatamente. Eu sempre soube que eu queria área acadêmica. Agora, a área de trabalho, eu demorei um pouquinho. E é engraçado com o que você falou e o que a gente está discutindo aqui, esse lado humano, porque, sabe, Ricardo, quando eu fui fazer vestibular, eu tive muita dúvida se eu faria odontologia, que é uma Tá. muito técnica, ou se eu faria psicologia. Olha só. Cara, você sabe que é meu amor de hoje, né? E eu fiquei muito na dúvida, assim, quase fazendo Papai do Céu mandou dizer que eu deveria escolher isso daqui, né? Então, fiquei muito na dúvida e acabei escolhendo odontologia, mas no exercício da odontologia, eu acho que eu carrego esse viés de percepção do outro, de entendimento do outro,
que eu acho que Isso sempre foi assim, então, se você já era assim, você já sempre teve essa questão do relacionamento humano, do cuidado já com você. sempre, sempre, sempre tive. E isso, na faculdade, na faculdade, você já como professora, né, como é que foi essa transição de volta para lá? Porque também tem uma coisa boa, fala assim, que é difícil, pessoal. A São Paulo é até bom, se você descer, vai ficando mais gelado ainda. Como que foi voltar para a universidade, né, e ficou tenso ali, porque você queria ser professora lá, né? Na verdade, Não, você estava aberta para... eu estava aberta. Na verdade, eu sou uma pessoa muito adaptável, sabe, Ricardo? Assim, Uhum. eu não. É do Baiano também, né? É, Se adapta. É um povo, exatamente o que você falou, é um povo fácil de lidar, né? então eu queria dar aula. E aí, coincidentemente, é, surgiu uma vaga na Universidade Federal da Bahia para dentística. Né? Aquelas coincidências da vida, aquelas coisas que você nem acredita. E É. muito engraçado porque, assim, nesse concurso que eu fiz, era uma vaga só, e tinha um grande amigo meu que tinha sido meu professor substituto na UFBA, prestando, muita gente com currículos muito melhores do que o meu prestando. E eu falei, eu vou prestar. Sabe aquele azarão assim? Eu vou. Eu vou com tudo Vamos lá. feito. Mas não é um azarão que não se prepara. Eu me preparei muito. Eu lembro que no meu concurso eram 15 pontos, né? Onde as aulas precisavam estar prontas. Foi um concurso para professor auxiliar, que é o primeiro, né, nível de professor da carreira. Então eu não precisava ter mestrado. Eu nem tinha mestrado ainda. Eu não tinha Uhum. mestrado. Eu estava em fase de conclusão, tinha alguns créditos cumpridos, mas ele não tinha sido finalizado. E daí eu me lembro que eu falei, gente, eu não tenho currículo. Como eu não tenho currículo, a única forma de eu ser competitiva Uhum. é eu dar aula muito bem. Então, Ricardo, assim, Uhum. eu passei 2 meses que o meu nome era sentada na frente do computador. Eu não tinha outra vida a não ser estudar, montar aula, montar slide. Eu não tinha outra vida durante 2 meses. Assim, eu dormia na frente do computador. Eu lembro que um dia eu acordei, tipo, 4 horas da manhã, com um monte de Z na tela, porque eu tinha dormido, né, na tela do computador. E você já tinha tido experiência de palestra? Você já tinha feito alguma coisa? Nada, 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 nada. Alguns, assim, Porque pô, isso é uma coisa interessante, essa questão da palestra, né? Como as pessoas... Eu tenho muito para comigo que muitos... eu adoro comunicação, gosto de dar palestra, mas muito da boa aula não está relacionado só à parte técnica da aula, mas a habilidade de transmitir e de prender a atenção. Então é um show, né? Eu falo, a aula, eu acho que eu aprendi esse show, pelo menos a minha referência de show de aula foi no Ângulo Campinas, que os professores de cursinho, porra, eu fiz terceiro, colegial, fiz cursinho de voz, mas cara, davam aquela, suavam ali, sabe? E te prendiam para ver uma coisa que você estava tenso. Então ali foi a primeira vez que eu falei, cara, dava vontade de dar aula. Eu falei, caramba, esses caras, né, é legal ver aula de literatura e saia rindo. De matéria de física e saia rindo. Então, a primeira referência para mim foi isso. Né? Depois eu fui para a universidade dar uma caída, né? Falei, pô, aquele cara que dava aquela puta aula, se matava, o cara dá 2 negócios, 4 capítulos. Eu senti um baque. Sabe que eu acho que eu também fui muito agraciada e sou grata a isso. Eu participei de uma turma ali na Unicamp, uma turma muito boa de aula, sabe? A gente tinha uma equipe que até hoje se destaca por aí dando aula, que tinha uma forma de dar aula muito legal. Então, eu acho que o jeito meio Você Unicamp, vai se inspirando, vai pegando. acho que eu brinco, eu acho que cada um de nós, sabe, e tem a ver até o nosso tema. Eu acho que cada um, Ricardo, tem um propósito na vida, sabe? Assim, não tô falando propósito religioso, não, mas assim, propósito de vida mesmo. O que é que te move, né? E eu costumo falar que
essa linha de raciocínio muito clara, que é o que você precisa para ter uma boa didática e dar aula, Uhum. eu acho que eu recebi de presente, sabe aquele gift, né, recebido assim de Deus. Então eu acho que isso tem um pouco a ver com a minha personalidade Com o mesmo. propósito. Talvez. A gente fala, né, as coisas estão dentro da gente, né, a ferramenta está ali já, você vem com a ferramenta certa para o propósito certo. Isso. E eu falo que a odontologia eu amo fazer. Me encontro, perco o tempo ali fazendo, né? Não me dou conta do tempo, mas eu aprendi a ser dentista. Eu não nasci sendo dentista. O Xuxa falou isso aqui, o Scopin falou isso aqui, acho muito legal. Eu também não, Eu, a- né, eu, mas eu até escapei também, né? eu nasci sabendo dar aula, assim, sabe? Assim, com Aprendi isso. esse instrumento, instrumentalizada. A odontologia não. A odontologia eu aprendi a duras penas. Então hoje eu me sinto muito confortável para fazer odontologia, mas eu aprendi. Não é aquela coisa inata que vai, que tem, que a primeira escultura que eu fiz foi a mais maravilhosa da vida, não. O professor botou 1000 defeitos. Legal, Depois de legal, treinamento que eu consegui fazer uma boa escultura, que eu consigo fazer dentes anteriores legal. agradam, mas foi com muito treinamento. Já dar aula, não. Eu acho que tem treinamento, mas tem uma inspiração divina. Não sei o que é, não sei, juro. Não, é aquela coisa que nasce, né? Nasce. A gente tem explicações e explicações, mas vamos resumir para nasce. Nasce assim, É, né? Nasce parece sabendo. E esse propósito, às vezes, quando a gente trabalha, eu trabalho muito isso na consultoria, o propósito da pessoa, antes do negócio, para ver se ela está adequada ao que ela está fazendo, você, até na nossa área de tempos para cá, essa questão do empreendedorismo, né? As pessoas irem na televisão, para a televisão, que nós somos da antiga, mas vir na internet e falar, dentista, vai empreender, tem que empreender. Eu falo, cara, mas se o cara não quiser empreender, se ele não quiser empreender, eu falei, pô, não pode, meu, se o cara não quiser, sabe, não é obrigado a empreender, não é obrigado a abrir um consultório, não é obrigado a abrir uma clínica. Agora, se for escolher isso, que nem você escolheu odontologia, então, bicho, vai aprender. Aí você se colocou na condição. Né? exatamente. Quando você se falou assim, vou ser dentista, minha escultura não ficou boa, a primeira não ficou, mas você continuou, ralando até ficar. Então a gente nasce com algumas coisas, né, que é bem o Ikigai, né, com coisas que a gente é bom e outras coisas que a gente vai desenvolver. E você unir, né, essas coisas, a odontologia que você foi desenvolver com ter essa luz do ensino, né, essa luz de passar, transmitir conhecimento, que eu adoro também. E que a gente não cansa, né? E de aprender, né? Mas essas coisas estão ligadas. Acho que não tem ninguém que gosta de ensinar que não gosta de aprender. Eu já tenho que chegar nessa conclusão. Engraçado, meu marido às vezes fala para mim, mas, cara, você ainda está mexendo nessa aula, você ainda está estudando. Eu falei, eu quero morrer estudando, eu quero morrer com o livrinho do lado, sabe? Um livrinho do lado. E falo para meus filhos, eu tenho trigêmeos, tenho 3 filhos, Caraca. tem 12 anos. Une ou... São 2 meninos e uma menina. Menino. E eu falo para eles todo dia, Caramba, hein? o que você aprendeu hoje? Porque eu falo, assim, minha frase com eles é, um dia na vida de qualquer pessoa, sem que ela aprenda alguma coisa nova, é um dia perdido. Né? Porque o aprendizado, ele faz parte do viver. Né? Não tem sentido viver se você não aprender. Né? Ciência, né? Conhecer, né? Conhecer. Independentemente do que seja. Né? Independente. Eu estudo coisas que não, por exemplo, eu estudo física quântica. Só que quando você usa, eu falo, cara, eu uso todo dia. Todo dia. E é gostoso você estudar coisas diferentes para trazer exatamente para um tema que não é daquilo. Então você pega uma outra referência de exemplo, você traz uma referência de fora e você consegue unir aquilo na aula. Né? Então a gente fala de marketing e tal. Não falo muito de marketing, falo mais de psicologia, que hoje o que eu mais estudo é psicologia, desenvolvimento humano. Por quê? Porque o marketing é simples, não é complicado, né? Não tem muita novidade para você fazer. Hoje eu conheci uma
com esse não, estou me conectando a uma pessoa que faz antropóloga do consumo. Adorei isso daí, eu quero ver o que é. Isso. Então, achei o máximo. Eu gosto dessa coisa diferente, né? De você unir, né, esse conhecimento que vai se transformando num terceiro tal. A odontologia, até o Hirata teve aqui numa frase que é muito interessante, ele contextualizou, tá lá no YouTube, no canal. Ele até, mas foi até tema, ele falou, a odontologia está um pouco chata, né? Talvez por essa questão da criatividade, né? Muito protocolada, muito tal. Mas a gente está caminhando para isso, né? Não tem muito. E eu acho assim, eu acho bom, né? Eu acho bom por um lado, até o que a gente está vivendo agora, né? Muitos protocolos a gente não seguiu da maneira como deveria, né? E isso fez a gente acostumar com uma forma de atuar que não era a que deveria ser. Então eu falo, nossa, mudou. Não mudou. Se a gente pensar com calma, eu falo assim, não mudou. Não mudou. Era para fazer assim. Né? A gente faz, né? A gente sempre fez, alguns mais, alguns menos. O que você acha que esse processo que nós estamos vivendo, que é um processo, né? Uma crise aguda, mas é um processo, uma coisa. Depois da dor aguda vem a dor crônica, né? E que eu já acho que a odontologia vinha de um processo inflamatório crônico, de iatrogenia de comunicação na internet, de várias iatrogenias, assim, coisas que não eram nem. Como é que você via que esse mercado estava vindo, o que te incomodava desse mercado até esse momento? Depois a gente fala assim, o que você estava vindo e falou, pô, isso aqui não está legal. Como professora, né? Como alguém que está ali na ciência no dia a dia. É muito legal essa pergunta, porque antes dessa quarentena toda, tinha alguns momentos que eu falava assim, que eu via algumas coisas na odontologia, ou alguns rumos que a odontologia estava tomando, e eu pensava assim, meu Deus, para a odontologia que eu quero descer. Né? Porque, às vezes, quando você não concorda com o rumo que a sua profissão está tomando, você tem vontade de, não sei, Você não se vê mais, né? Você não se vê mais naquilo. segurar isso. Então, deixa eu ir embora que eu me salvo melhor, assim, né? Então, eu tive essa sensação, infelizmente. Em alguns momentos eu tive essa sensação, poxa, para isso que eu quero descer. E quando é que eu tinha essa sensação? Quando eu via um menino de 15 anos que fraturava um incisivo central, e aí vou puxar para a minha especialidade em si, e de repente ele recebia 10 laminados cerâmicos, e todo mundo... E nos comentários você via que show, eu também quero, é muito caro, eu quero isso, vou com tudo. Então, assim, nossa, eu falava, meu Deus, por que O ninguém... laminado cerâmico virou a prótese total do século XXI, né? Por que ninguém... Antigamente tirava tudo, colocava uma prótese total, agora raspa tudo e coloca lá. Por que ninguém falou para esse indivíduo de 14 anos que 10 dentes dele, daqui para frente, vão ser sempre a vida inteira restaurados? Que ele perdeu uma grande parte da estrutura dental dele, e uma parte linda, e uma parte difícil de reproduzir, e uma parte que, na verdade, que ele foi mutilado em 10 dentes. Mutilado. O acidente fez ele ser mutilado em um. E o dentista mutilou ele em 10. Então, assim, qual é a parte não ética? Com comemoração. É isso que é o mais difícil de ver. Daí que você fala, eu quero descer. Porque tudo bem, esse cara errou, esse cara. Não, com comemoração, com aplausos, né? Com comemoração e com seguidores, e com milhões, né? Então, Ricardo, e aí essa odontologia de vitrine, essa odontologia irreal, essa odontologia que não é o dia a dia do nosso consultório, e a gente tem que falar isso repetidamente para os nossos alunos. Que não é o objetivo da ciência. Não não é o dia a dia e não pode ser. Essa odontologia, ela não é real. É uma odontologia de postagem. Né? É uma odontologia que esse indivíduo provavelmente não faria no filho dele se tivesse com 15 anos e se tivesse fraturado um dente, um incisivo central. Né? Então, quando
essa quarentena começou e quando a gente começou a viver tudo isso e todos os dentistas foram para dentro de casa, eu tive um insight, Ricardo, e eu fiz uma meia-culpa. Porque a minha postura inicial como docente, como dentista, foi, poxa, eu não concordo com essa onda que eu estou vendo na internet. Mas o Uhum. que eu fiz para essa onda não crescer? E de repente, quando todo mundo voltou para casa e parou de ir para os seus consultórios e parou de viver a sua vida assim, né, específica e começou a olhar a odontologia como um todo, por que que a gente cresceu? E a gente olha hoje, por exemplo, a gente começou nossa conversa falando dos excessos de live, sim, tem excessos de live, mas hoje, nesse momento, É outro nível. a gente vê postagens com outro nível. E aqueles É. indivíduos que estavam dominando o mercado, de repente, encolheram. E por que que eles encolheram? Porque falta conteúdo, porque falta consistência. Consistência. Pessoas que estão com essa consistência, que estão com esse conteúdo, elas estão ocupando o lugar que elas já deveriam ter ocupado de repente. E aí é que eu faço a meia culpa. E aí que eu, com certeza, tenho absoluta certeza que muitos professores fazem a meia culpa também, né? Sim. Eu convenci acho que uns 4, entre eles Jolie, Gabriel Pastore, também da FOP, Buco Maxilo, vários que não. É? Jolie foi meu contemporâneo lá. Da minha turma. Daí, assim, a ativarem seus Instagrams, porque eles não tinham. E o Jolie, cara, quando eu tive a sorte de ir para Indaiatuba aqui do lado, fui e gravei com ele, né? Em vez de ele me mandar o vídeo, eu gravei. Gravamos junto. Então ficou 2 horas de vídeo. Daí ele falava, pô, Royal, meu apelido da faculdade é Royal, né? Não, Royal, não gosto do negócio de internet. Eu falei, cara, posso te falar uma coisa? Não, só tem besteira. Eu falei, tem besteira porque você não tá lá. Perfeito. Só tem besteira porque você não tá lá. Entendeu, cara? Nós temos uma população mundial que a maioria, ainda mais no Brasil, população brasileira, a maioria, cara, você sabe a formação qual é. Então é óbvio que você vai abrir a internet de 10 coisas novas e você não vai gostar. Mas a gente precisa dessa uma. E essa uma é você, velho. E essa uma daí, cara, eu fui falando para todo mundo, porque quando eu comecei a convidar, falando que ia fazer as lives, os 2 primeiros que eu convidei são os 2 que mais circulam, que era o Garofalo e o Ronaldo Irato. Então, isso aí tudo bem, isso aí já circulavam. Mas o resto, cara, era assim, ai, não quero, não sei, será? Cara, É isso Paulo Murilo. Daí não, vamos lá, bicho, vamos falar, você que tem que falar. Se você não falar, quem que vai falar? O menino que inventa resina em casa? Você tem. Que é até triste isso, mas tem. Eu falo, cara, você tem que falar. Então, eu acho que de tudo mudou o nível e a pessoa entende que seguidor e seguir é coisa diferente. Eu não faço impulsionamento da minha página, mas eu tenho, sei lá, 3 mil e pouco lá, que são dentistas de alto nível, cara. Eu tenho orgulho de quem tá ali, entendeu? por isso que a gente fala orgânicos, né? Nós Orgânicos, que sabem que tá falando, que te respeitam, e que você respeita o que eles falam, que você vai seguir, você sabe, né? Uma das coisas que tá da live é que todo mundo falou, ô, Leis, agora depois eu vejo depois no YouTube, porque eu vejo, eu falo, aqui é para gravar, aqui é minha entrevista, podia ter ido no seu consultório, gravar no seu consultório, fazer entrevista, não sei se tem 13, tem 14, cara, que interessa é o conteúdo que está sendo gerado. E eu tenho falado para as pessoas, pensem, analisem, filtrem um pouquinho, né? Não sei qual professor também falou, pô, o aluno chegar, eu vi no Instagram, fala, como é que você viu no Instagram? Como é que você tira o parâmetro de ensino pelo que você viu no Instagram? legal Né? isso. E um dia desse, né? Na verdade, essa quarentena a gente está sendo brindado aí, né? Com muito conteúdo, né? Muita coisa legal. E reflexões, né? Que nos levam a algumas reflexões. E uma dessas reflexões, eu assisti recentemente, super recomendo, uma entrevista do Leandro Carnal na CNN Brasil, naquele mundo pós-pandemia. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, sem dúvida nenhuma, a informação, ela está democratizada. Sim, Né? Ela todo mundo está pode falar o que quiser. acessar a qualquer momento.
Mas a informação acessada, ela não forma o profissional. E aí o pessoal falou, não, mas lógico que forma. Ele falou, eu vou dar um exemplo básico de que não forma. Você vai precisar de uma cirurgia cardíaca. Você faria como um indivíduo que se formou com informações da internet? Com milhões de horas, né, naquela internet? Jamais. Mas você faria essa cirurgia com um cirurgião cardíaco bem formado, formado numa instituição de ensino superior de referência e que tivesse algum manejo, alguma experiência naquilo. Sim, com esse você operaria. Então, quando uma coisa não for igual à outra, elas não podem ser comparadas, né? Quando a informação não for igual à outra, elas jamais podem ser equiparadas. Então, não existe equiparação. Ninguém se forma com o YouTube. Ninguém se forma com essa informação de orelhada. Não. Sim. E aí é que está a diferença. E te digo como mãe de adolescente, pré-adolescente. O grande desafio dessa nova geração é, apesar de, olha o que eu estou falando, apesar de essa democratização de informação, é ter a capacidade de filtrar, Sim, filtro e incorporar essa informação. E é por isso que momentos de estudo, de reflexão, de introspecção, elas são extremamente importantes, necessários. Agora, com esse mundo fervilhante de internet, é difícil a gente se desconectar, né, e ter esse momento de aprofundamento, de mergulho em conteúdo, né, e informação. Isso é muito difícil. Eu acho que esse é o grande desafio dessa turma nova, e eu vejo pelos meus filhos. Eles estudam com o celular, com o computador. Eles são multiconectados, né? Estão em vários ambientes ao mesmo tempo. Eles vão escrevendo informações superficiais que vão conectando, né? É diferente de muitas vezes, aquele indivíduo que ele aprofunda, que ele mergulha mesmo em alguns pontos. Agora, eu vou discutir alguma coisa como professora. Tem horas que você não precisa mergulhar mesmo, sabe, Ricardo? A gente não tem que fazer uma apologia a você estar sempre mergulhando, sempre aprofundando super o conteúdo, não. Tem coisas que com conteúdo superficial você resolve bem. Sim. É prático, é orgânico, é medular a coisa, né? É automático. Mas outros momentos você precisa desse embasamento, né? Então, por exemplo, você vai fazer alguma coisa que pode complicar, esse aprofundamento na complicação, na anatomia, no básico, você precisa ter, né? Talvez no protocolo, você pode aprender superficialmente, até porque o material vai mudando. Então, esse aprendizado pode ser superficial, mas a base ela não pode ser superficial nunca, porque senão você fica sem chão. Você é um profissional de procedimentos, né? E aí que... Usando esse assunto, você acha que o modelo de ensino hoje que a gente tem, ele não está retrógrado em relação ao que nós temos nos nossos filhos, nas nossas casas? Eu tenho um de 19 e um de 15, né? Então, assim, um já está fazendo TEC na ESPM, uma faculdade bem interessante. Na nossa época não existia. Sistemas da informação com marketing, né? Novas profissões. Antes era ser médico, advogado, né? Agora mudou. Mas é interessante essa faculdade. Mas você não acha que o que eles têm na mão, no quarto, de recursos e o formato de ensino que vai numa universidade não tem que mudar? Assim, não tem que se adequar? Porque eu acho também você querer colocar o aluno, né, o estudante, não gosto do aluno, o estudante é uma coisa que não para, né? O estudante dentro de um modelo que não é um modelo que as coisas estão indo, né, forçar a entrar numa coisa retrógrada, que ele já fala assim, tal. Aliás, meu filho falou uma coisa de 15 esses dias muito interessante, falou assim,
cara, eu tô tendo aula, né, EAD, pai, vou falar pra você, por mim, Fica. podia ser 80% assim. Tô aprendendo muito mais, o professor se esforça, ele só fala o que precisa falar, não perde um tempo com o pessoal do lado, eles sentiram que a aula ficou sintética, aquele tempo de ir para a escola, falar, mas não, agora eles não podem mesmo, mas ele iria para o clube, ele iria brincar na rua, iria fazer outra coisa, quer dizer, ele conseguiu enxergar que teve uma produtividade do ensino no EAD. Então Eu, a gente vai ter coisas que vai pelo EAD muito bem, né? eu acho que, na verdade, se eu pudesse apostar aí num novo normal que desse certo em termos de educação, eu apostaria no ensino Boa, meio legal, adoro. híbrido. Adoro essas apostas. Eu, eu As apostaria previsões. no híbrido, sabe? Porque eu acho que a aula online, essas aulas gravadas, essas aulas virtuais, elas são mais enxutas, elas vão mais direto ao ponto, sem dúvida nenhuma. Uhum. Elas permitem, sabe, Ricardo, eu tenho trigêmeos. E meus três filhos, eu consigo ver perfeitamente que eles têm velocidades de aprendizado. Sim, Então, na aula gravada, você pode retornar, você pode voltar, sim. você pode ouvir 2, 3 vezes, se aquele for É. o que você precisa para aprender aquilo ali, né? Então, eu acho que esse instrumento de aula online, de informações virtuais, ele é maravilhoso, ele é rico, ele veio para ficar e ele é dessa geração nova. A gente Não, e é da nossa geração. Eu sempre falo assim, esse negócio de nossa geração, nós estamos agora aqui, nós também vamos aprender as coisas que a gente aprende estamos aqui, quer dizer, eu acho sempre que a tecnologia, né, não é, a tecnologia é filha nossa. A tecnologia é filha do que a gente faz com a ciência. Lógico. Então, ela tem que ser boa, porque é filha nossa. A gente usar para o bem e para o mal, aí já é uma questão ética moral, que nós vamos ainda persistir algum tempo, tomara que com mais pandemias, eu digo assim, né, com mais crises agudas, a gente vai passando por processos evolutivos. Mas eu sempre vejo a tecnologia de uma maneira boa. Eu nunca consigo ver um lado ruim dela, no sentido dela, por si só. Eu vejo um lado ruim da pecinha que está na frente. E Né? por que eu acho que o ensino híbrido ele é importante? Porque, por outro lado, é preciso esse contato. O contato, Aí é claro. né, é a humanização. Nós somos seres Sim. coletivos. Nós precisamos viver a coletividade. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos do olhar do outro. Nós precisamos olhar para o outro. Nós precisamos nos conectar presencialmente, né? Na nossa profissão, especificamente na odontologia, esse contato presencial, Não tem nem como. ele é imprescindível. Então, por isso que, sem dúvida nenhuma, o híbrido, que é o equilíbrio, eu acho que é o caminho, né? Não, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que a tecnologia ela veio para nos ajudar. Essa turma, ela é tecnológica, ela às vezes é muito mais alcançada por essa tecnologia do que por esse contato, Uhum. mas o contato presencial, o olho no olho, o entendimento da ansiedade, porque também esse excesso de tecnologia, ele gera ansiedade. Qualquer polo, né? Daí eu falo que é uma questão de polarizar, não é uma questão da tecnologia, o excesso de qualquer coisa, né? Verdade, O excesso de exercício físico também não é bom. com certeza. O excesso de botox também não é bom, não fica nem bom. Né? Senhoras, assim, parece Michael Jackson. Eu acho que o excesso é péssimo. Porque é fora do bom senso que não existe, né? Como se diria René Descartes, se existe bom senso, a gente só tinha um, né? Eu acho que aí a gente caminha para uma coisa muito mais humana do que da tecnologia em si, sabe? Acho que é muito mais da imbecilidade humana do que da tecnologia. É verdade. E aí, Meus filhos nunca trocaram. Assim, se tem a opção no 19, tá aqui, tá desesperado, 19 anos. Ele já tá na rua. Mas tá aqui jogando videogame. Eu vou falar o que para ele? Assiste TV?
Fala o que pra ele? Agora tá liberado, tá todo mundo lá, tomara, né? Falaram de uns amigos que estão ganhando até dinheiro, tô apostando pra que ganhe alguma coisa com videogame. Mas, não, e louco, né? Surgiu esses mega campeonatos, é uma coisa legal. Eu acho tudo legal. Eu acho que o ser humano não se dobra pelo de fora, sabe? Pela coisa de fora. Eu acho que quando ele pega a tecnologia e abusa dela, pega qualquer outra coisa e abusa do que acontece, já tinha, eu falo que não tem doença, tem doente, né? É verdade. Já tinha É Já verdade. tinha alguma coisa. Ah, meu filho não sai de casa, não quer comer nada, está no videogame. Não, calma. Não foi o videogame. Existe alguma coisa nele que Ele tá errada. é É. a ausência da vida, né? A ausência do convívio. Exato. Ele está transferindo para o videogame. Se fosse na década de 70, na televisão, né? Sei lá, outra coisa. Com Não certeza. é? Mas então, eu acho que nesse raciocínio, sabe? E aí, até, Ricardo, antes de eu continuar aqui, eu queria. Tem um monte de gente legal aqui Né? A galera vai passando e eu falo, não consigo ir muito. vendo Berg aí, um monte de gente. Eu engatei aqui para falar e nem. Não, ele vai passando. O pessoal sabe, os meus então sabe que depois que lá ele fala, depois eu vou assistir a hora que eu quero. Eu falo, então vai. Mas então, eu acho que isso tudo que aconteceu, né? A gente falou da. Aliás, desculpa te cortar. Outro dia eu ouvi de um cara assim, não pode colocar live no YouTube. Daí eu falei, por que não pode colocar live no YouTube? Daí eu falei assim, porque daí a pessoal não vai assistir sua live, porque sabe que a sua live é no YouTube. Eu falei, e não é bom pra ele que a live é pro YouTube? Cara, eu acho de um respeito o cara colocar live no YouTube, pra eu não precisar depois ficar vendo. E na hora que ele quer. Quer dizer, eu tinha a vantagem da televisão que gravava, agora a live eu tenho que assistir na hora que ele quer. Com certeza. Mas voltando a esse brainstorm aí sobre o que mudou. Educação, né? Educação a gente estava aí nessa. Colocando a educação. A educação é uma coisa muito ampla, né? E a gente entende a educação como a educação comportamental, de relacionamento, de tudo. Não só em relação à odontologia. Então, eu acho que tudo isso que aconteceu, né, esse vírus que jogou a gente para dentro de casa, jogou a gente para dentro das famílias, jogou a gente para dentro da nossa consciência mesmo, né, do nosso repensar, ressignificar. A gente viu que até a gente mesmo, e aí a gente não pode falar só o que vê que não estava legal no outro, a gente tem que ver o que não estava legal na gente também, né? Esses excessos. Porque o excesso de trabalho, assim como o excesso do videogame, o excesso do trabalho, o excesso, sabe, esses excessos que o mundo moderno estava entrando, eu acho que ele levou um freio, né? Todos nós. E é muito louco isso, Paula, porque o livro era sobre aquele momento. Que era isso que você está falando agora. Então eu falei assim, eu estou tendo que fazer uma segunda edição do livro que não lançou. Não, é verdade, porque não lançou, mudou. Eu falei, cara, isso daqui é muito louco, que eu gostei, assim, pô, eu ia falar do negócio que todo mundo abriu o olho para isso. Que não era só eu, muita gente, como você estava vendo, pô, é muito tudo. Eu falo que a gente estava vivendo uma síndrome do mais. Tudo, o mais estava em tudo. Mais seguidores, mais não sei o que, mais... Cara, não dá pra tudo ser mais. Eu acho que hoje eu tô mais no menos, sabe? Menos bagagem, menos roupa. Ricardo, e se pro homem era difícil, imagina pra mulher. Sem querer ser parte. Porque não, isso eu acho uma bobeira também, viu, Paula? Mulher tem as coisas da mulher que são diferentes das coisas do homem. São. Sou feminista, nem levanta essa... Não. Nenhum. Equitude e igualdade, duas coisas diferentes. A gente estava extremamente cobrada, quer dizer, a gente é cobrada a malhar, a cuidar de filho, a ser bom profissional, a saber cozinhar, a saber isso, a saber aquilo. Eu falo, cara, não parece que é muito prato para a gente equilibrar ao mesmo tempo, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Não, e tudo master, né? E tudo... Master, chefe da cozinha, master, não sei o quê. Tudo master. Tudo master. Você tem...
E além de fazer milhões de coisas, fazer milhões de coisas com muita excelência. Quer dizer, é uma cobrança desumana. E a gente está falando de humanismo, de ser mais humano. É uma cobrança. Não é humano isso, não é? Exato. E de repente a gente se vê cobrando isso dos filhos também, né? Sim. Replicando essa cobrança enlouquecedora. Não que a gente não tenha que primar pela excelência. Sim, a gente tem. Mas, sabe? Mas a excelência, eu sempre falo, a excelência não é um ponto de chegada, não é uma corda de chegada, ela é um modo de trabalhar. Exato. Eu falo que a excelência é uma procura, não é um encontro. Nunca vai existir excelência, o nível, sabe, o nível final, assim, ó, bom, agora acabou. Não tem, você sempre tá em busca de. Excelência é uma procura, não é um encontro. Então é um modo de viver, e que não pode ser angustiante, não pode ser opressora. Eu costumo dizer que excelência é você, assim, eu acho que a excelência ela tem que ser colocada como excelência de projeto de vida. E o que é um excelente projeto de vida? O que é uma vida excelente? É uma vida que evolui. E o que é evoluir? Evoluir é hoje você ser melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. É uma forma de viver. E você só enxerga isso se você enxerga algumas questões que você poderia ter melhorado. E quando eu falo melhorar, não é melhorar uma escultura de dente, é melhorar como ser humano. E eu vou reportar algumas coisas, sabe, Ricardo? Eu acho que o que mais fixa na minha cabeça, o que mais me causa arrependimento no meu dia a dia de vida, o que você pergunta assim, poxa, o que você faria diferente? Né? Nossa, eu tenho um monte de coisa. Eu acho estranho aqueles globais que falam que não se arrepende de nada que fez na vida. Eu falo, nossa, cara, tem tanta coisa. De boa, mas faria diferente. E assim, o que mais me causa arrependimento é ter deixado de fazer um sulco secundário no segundo molar inferior que eu esculpi? Não. Talvez não ter me despedido legal do meu paciente. Talvez não ter dado atenção ao que ele falou. Então, o que me gera arrependimento... Luizão, tem tanta gente vai passando, que a gente falou, vai passando, eu não consigo... É ruim esse negocinho, porque a gente fica... tem umas perguntas aqui, depois eu volto aqui com a Fabiana. É muito mais no sentido de comportamento com o outro, de resposta ao outro, ou de algo que eu fui. Às vezes a gente é indelicado sem querer ser, sabe? Porque está automatizado. Porque é humano. Coisa. Porque é humano. É humano. E esse é o que normalmente me gera arrependimento. Muito mais do que o preciosismo técnico, sabe? Não que ele não tenha que existir. Claro que ele tem que existir. Eu pautei minha vida nisso. Mas mais do que isso, é você tentar dar o seu melhor. E não querendo desmerecer o suco secundário, mas o suco secundário, no molar superior... Você gostou do suco? Se você der no molar superior, o cara pode viver sem. E nunca vai te lembrar que você... Não, doutora, senhora, não fez aquele suco secundário porque eu comprei uma câmera intrabucal e agora eu vi que eu não tenho sucos secundários. Mas aquele dia que ele chegou meio tristinho e você não percebeu que era um dia de conversar um pouco mais, isso vai ficar, né? Isso é humano. Eu acho que as pessoas quando falam muito assim, o que é humano? É mais simples do que a gente imagina. É aquela coisa bem que está aflorada, que o que você quer, não é chovendo molhado de falar valores que são nossos, não valores da máquina, né? Valores que são nossos, coisas que são nossas, que precisa estar atento para esse cuidado acontecer, não porque eu vou cuidar, por isso que eu brinquei com o livro, marketing do cuidado. Lógico que ele está achando que vai ter um jeito de fazer, não tem, viu, gente? Se comprar um livro com essa esperança, já está à venda, já vendi mais de 6, já vai legal, já está vendo lá. Compra, divulga que está lá, preciso pagar também, então precisa comprar para depois eu compro. Daí o que acontece? O marketing do cuidado era uma brincadeira que, se a gente olha, eu gosto muito da filosofia do ditado popular.
Aham. A gente olha a filosofia do ditado popular, ela é muito boa, né? Trata o outro como você quer que trata você. Né? O princípio é empatia. A gente pode falar sobre empatia a vida inteira. Mas pequenas coisas, pequenos detalhes do relacionamento. Né? Eu sou fã do Dale Carnegie. Adoro, acho que a literatura dele da década de 60, assim, não tem igual para mim, né? E ele, dicas bobas, né? Começa com um sorriso, pergunta primeiro da vida do outro, escuta mais, É verdade. né? Principalmente paciente, eu vejo jovens assim querendo, o paciente chega e quer já ligar tudo e tal, e tipo, cara, me conta um pouquinho sua história, me fala, Sabe, né? você falando isso vem exatamente de encontro com o que a gente estava conversando. O paciente, eu falo, gente, a gente precisa se colocar no lugar do paciente. Imagina, o paciente chega no seu consultório, aí você faz um DSD, nada contra, eu uso também o DSD, mas assim, Sim, são técnicas, tecnologia. você faz o DSD e de repente você mostra para ele, olha, eu vou transformar seu sorriso. É como se nenhum dos seus dentes que você tem hoje estão legais, mas estes vão ser maravilhosos. Agora, olha só, se você chega num cirurgião plástico, eu canso de dar esse exemplo. Hum. Você chega no cirurgião plástico dizendo assim, cara, eu tive trigêmeos, né? Então, tem um pneuzinho aqui que me incomoda. Eu queria tirar esse pneuzinho. E o cara olha para mim e fala, vamos tirar o pneu, vamos tirar a barriga, vamos tirar essa... E aí ele começa a me descrever inteiro. Vamos fazer uma ortognática, que você tá meio... Tá prestando. Tá tudo ruim. Entendeu? Então, poxa, que contribuição desumana de olhar É, é. que desenvolve para o nosso paciente ou com o E nosso não fala, por causa de uma pergunta, o que te incomoda? Né? exato, O exato. que te incomoda? E eu costumo Né? o bom profissional, aquele profissional que vai fidelizar o seu cliente, não é o que vai fazer 10 laminados cerâmicos, que vai fidelizar o seu cliente, é aquele que vai fazer no cliente o que faria em si. Em você, o que você faria em você? Por que vários dentistas, a maioria não tem 10 laminados cerâmicos? Uma coisa legal da tecnologia vai ser a previsibilidade, né, do prognóstico, né, porque você tem, né, já com os DSDs, o DSD, agora cada vez vai melhorando, você vai tendo um prognóstico cada vez mais próximo né, uma previsibilidade do tratamento e mostrar para a pessoa. Você está sentindo que o paciente ele vai participar mais desse planejamento, ele vai estar mais junto? Porque antes a gente vem de uma medicina, de uma odontologia, nós como pacientes, eu e você, imposta, né? Tipo, o médico fala, toma isso. Hoje não, o cara vai no Google e quer saber o que é aquilo ali, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, o paciente chega no consultório, ele já sabe o que é laminado cerâmico, o que é IMEX, o que é zircone, ele sabe tudo. O material. A ponto da gente... Mas você é dentista? Não, não, eu sou comerciante. Mas você comercializa a cerâmica? Não. Eu sou seguidor da Paula Matias. Eu vejo... Google, que Paula Matias? Google, sabe tudo. Não, a gente faz isso, e é bom, e eu acho que é legal isso. Eu falei, o cara fala, hoje eles olham na internet e acham que é aquilo. Eu falo, cara, como você não sabe vender no bom sentido. Se você tem essa informação já, que você sabe que ele passou na internet e viu tudo, fala, cara, tudo bem? O que você está pensando? O que você vê até aqui? Não, eu estou pensando no laminado, queria saber de você, né, essas facetas. O que você já viu? Pergunta para ele, pô, o que você já viu, o que você sabe sobre isso, o que você... Né? Alguém passou na família por essa experiência, alguém já... inclusive, abrir. Vamos entrar na internet junto? Vamos ver, isso aqui, tá vendo? Isso aqui não é assim, tá vendo? Isso aqui não é bem assim, né? Eu acho que quando o profissional consegue... Lembra que eu falei, a Priscila Liporoni você deve conhecer, Royal. A Priscila Liporoni. A Pri... Raiz. Priscila, eu conheço muita coisa, não posso nem falar muito aqui. Não, então não. Figura, minha amigona, salvou vários jantares que eu não tinha o que comer. Ela uma linda.
Sabe quando eu disse que a gente cria famílias, quando a gente faz pós-graduação? Aham. É minha irmã. Irmã mesmo. Ah, que legal, que legal, que legal. A minha irmã. E ela entrou aí, deu um oi. Não, coisas boas, turma boa. A gente teve, eu falo que a gente teve, eu não escutei, Não, bem quando eu falo. não, eu só mandei um beijo aqui para Amanda, para Carol, para umas queridas que estão aqui. Gente, eu não gosto assim de cortar quem eu estou conversando, então assim, Luiz Berg sempre participando, um cara fantástico, participa do livro também, essencialismo, isso daí a gente conversa muito, né, Luiz, sobre isso, vai estar bastante coisa, tudo que a gente está falando aqui é o tema do livro, é o tema do livro, as franquias vão acabar, a odontologia comercial vai acabar, o comércio, odontologia comercial, eu não sei, a gente expande muito esse termo, né, eu acho que a gente vem primeiro de uma meio sufocado, que a gente não podia vender, então colocaram na gente quase um demônio da comercialização, mercantilista, mercenário, né? Eu acho que isso daí é muito pesado. Então, falar que ser comercial não é nenhum demérito. Você tem a capacidade, desde que você esteja ofertando, você tenha para entregar, esteja indicado, você saiba lidar com o tratamento e principalmente, que eu falo na área de saúde, com as intercorrências, porque o plano A muita gente sabe, agora os planos B, C, D, pouco sabe. Então eu acho que a saúde, e eu fiz 1 ano e meio de medicina, 1 ano e pouquinho de medicina, antes. Eu não sabia o que ia fazer, até agora não sei o que eu vou fazer, eu descobri. Eu acho que a saúde, ela é muito ligada à intercorrência. O cara bom é o cara que sabe o plano B. C, o D, esse que tem esse repertório, entendeu? Porque, lógico, que daí eu entendo quando ele tá falando, vai ficar chato, que a gente tinha que se virar mais, né? Hoje fica mais previsível, então, chato, mas eu, como paciente, prefiro essa previsibilidade, se o cara for abrir meu coração, por exemplo, né? Eu gosto... Meu esposo é médico, ele é cirurgião do aparelho digestivo. E tem um grande mentor dele, o Dr. Marcel Machado, que é um grande cirurgião, conhecido internacionalmente. E o Dr. Marcel, ele fala, ele tem umas frases assim bem emblemáticas, né, que ele usa continuamente. E uma das frases que ele fala é bem bacana. Ele fala assim, o médico, né, e aí se estende para o dentista, enfim, para todos da área Cuidado. Do cuidado. Ele pode errar o diagnóstico. E ele erra o diagnóstico, porque diagnosticar é muito difícil. Né? De repente você tem... Agora, você tem Covid, você tem dengue, você tem chikungunya, tudo com os mesmos sinais e sintomas. É difícil você diagnosticar de pronto. Então você pode errar no diagnóstico. Você não pode errar na conduta. Porque muitas vezes a conduta ela é irreversível. E se você for por um caminho errado, aí ferrou. Então... o diagnóstico ele pode ser até duvidoso, ele pode ser até... né, é preferível que se mantenha na esfera do duvidoso, enquanto está na esfera do duvidoso ainda estamos vasculhando, né? Pode errar na conduta, e principalmente se essa conduta for agressiva, irreversível, como no caso de desgastes dentais. Então, uma conduta de expectante, né, de acompanhar, de monitorar, é uma conduta. É uma conduta que precisa ser trabalhada, que precisa ser valorizada nas profissões de saúde, né? Valorizadas economicamente, valorizadas como decisão de tratamento. Elas precisam ser valorizadas e isso, eu acho que isso é também um olhar diferenciado para esse novo normal. Isso. Paulo está falando bem de você enquanto você entrava aqui. Eu sempre lembro que a gente foi fazer uma vez uma pesquisa, isso em tempos de Altera ainda, e a gente fazia uma pesquisa chamada de Focus Group, uma pesquisa que você reúne um grupo de clientes, conversa com eles, né, e deixam eles à vontade, e você não pode induzir, tem uma técnica, né, você não pode induzir esse pessoal. Então a gente fazendo a pesquisa, uma mocinha levantou, era uma clínica médica, ela levantou a mão e falou assim, você está querendo saber como a gente escolhe
médico, né? Eu falei, exatamente. Um pouquinho disso, como é que vocês enxergam a experiência? Eu falei assim, eu escolho um médico, e ela era simples, sabe? Ela falou assim, eu escolho o médico pelo olho, pelo olhar. Olha Eu falei, só. como que é? Daí ela falou assim, quando ele me explica, às vezes eu não estou entendendo. Eu sempre fui em postinho, mas agora meu marido tem convênio, eu consigo vir em convênio, e aqui eu vejo que eles explicam mais. Mas eu não entendo o que eles explicam. Então eu fico olhando no olho dele. E quando ele faz, eu lembro disso até hoje, eu falo nos meus cursos, isso tem gravado, e marcou na minha vida. Ela falou assim, e quando eu vejo que eles fazem uma cara assim de louquinho, sabe? Ela falava assim, como se estivesse gostando daquilo, eu sei que ele é médico, e ele não está médico. E Olha ela que falou isso, cara. Demais. Eu uso no final das minhas palestras até hoje. Que, né, seja o que a gente for ser na vida, que a gente seja aquilo. E você é uma educadora, você é uma professora que você queria ser ali com as bonecas, você se transformou naquilo que você sempre foi. A odontologia, para mim, te olhando, Paula, é só um meio de você poder chegar até as pessoas com uma dos assuntos que o ser humano tem. Eu acho que é o assunto que você tem odontologia, mas você transmite para a gente muito mais que isso. Né? Você transmite muito mais que isso. Eu acho que você, para os seus alunos sortudos, você transmite exatamente esse acolhimento, essa humanização, que eu acredito muito que a gente vai precisar. E até respondendo o que o amigo perguntou aqui, né, vai acabar a parte comercial? A parte comercial nunca acaba se ela tiver como interesse o cuidado. Se alguém precisa ser cuidado e você vai cuidar de alguém, essa relação vai se estabelecer e a sociedade que a gente vive ainda precisa do plástico moeda, né? Não é mais o papel, do plástico moeda. Então tem que ter uma troca de recompensas que vai cada vez mais também, acredito, se equiparar, né, nos seus valores. Né? Vai se diminuir essas distâncias do que é valorizado do que é menos valorizado. Um lixeiro vai ter tanto valor como qualquer um na sociedade. Então, e se não tiver, porque a máquina vai substituir, ele vai fazer outra coisa que vai ter valor, a gente se adapta. Com certeza. Então, até porque tem muitas profissões que, vamos falar, é desumana, hein? Quando eu vejo um cara na autoestrada, com um negocinho no sol, fazendo assim, é um tipo de coisa que eu falo assim, cara, não era para ter um ser humano fazendo isso. Assim, sabe o que você fala? Não, é um desperdício humano, né, de tudo colocar um ser fazendo. Mas está dando uma profissão, porque a gente não conseguiu outro meio de usar esse ser humano para a sociedade. Então, eu acho que nós vamos mudar muita coisa, Paulo, e nós vamos mudar com pessoas assim como você, com professores assim como você, que conseguem transmitir algo além do assunto técnico, né? Porque o assunto técnico, de certo modo, ele vai treinar, e o suco secundário vai aparecer. Mas essa humanização, se não tiver professoras como você, se não tiver pessoas como você, eu acho que esse é o caminho, essa remodelação. E agradeço você continuar na graduação. Outro dia eu fiz uma provocação aqui. Nós temos muitas faculdades de odontologia, e olha que coisa para se pensar. Essa reflexão está no meu livro, Marcelo Fonseca, amigo aqui, como entrou. Nós temos muito odontologia. São 534 faculdades de odontologia do Brasil. Muitos dentistas, né? Fazendo uma conta por baixo, uma média de 60 por classe, nós estamos falando, tirando o noturno e tal, só 27 mil profissionais anos entrando no mercado. Obviamente, como Capobianco falou, essa odontologia comercial vai acabar difícil. Eu entendi o que ele quis dizer, o comercial, o mercantilista exacerbado, eu entendi. Só não podemos usar o termo errado, porque o comercial não é errado. O mercantilismo exacerbado, com promessas do que não existe, daquela maneira, de vender complexidade como se fosse fácil, né? Aí é outra coisa, aí é comunicação iatrogênica, eu chamo.
né? É outra coisa. Mas vai estar o mercado, vai estar se reinventando mesmo. Nós temos 60% de desistência na odontologia, até os 3 anos de formado. Então, praticamente, acaba se equilibrando. Mas tem faculdade, como o Kina falou, que tem faculdade porque tem mercado. Olha o Christian, Gatti, aqui só tem cara bom. Mas você não acha, quando eu vejo esses Kina, não falando mal, são escolhas de vida, mas assim, nos Estados Unidos, na Europa, onde vão estar os melhores? Sempre ligado a uma grande universidade. E nós vemos muitos que não estão ligados a uma grande universidade, talvez pelo modelo da universidade no ensino no Brasil, né? Como essas universidades foram sendo organizadas para serem, né, centros de pesquisa, e talvez não tiveram, esses profissionais perderam o estímulo por não ter capacidade de produzir mais dentro dela. Mas é uma pena. Eu acho É uma pena. que o desenho de algumas universidades e de algumas valorizações desse ensino superior, ele afugentou muitas pessoas, Afugentou, né? muitos professores natos que têm uma capacidade de dar trabalho fora do comum, fora do normal, mas que foram afugentados por uma universidade que ela não tem... A gente tira do bolso para fazer pesquisa. Não, exato. Não isso me deixa triste, sabe? Posso, assim, que a gente corre pelas beiradas, não é aquela coisa, você carrega o piano e toca o piano ao mesmo tempo. Você, Eu sei, por isso que eu te agradeço. Por isso que eu te agradeço mesmo. Porque são vitoriosos os profissionais que poderiam caminhar, inclusive, por outro caminho, e ficam dentro da graduação nas universidades federais, estaduais, principalmente, que não conseguem ter recursos para fazer todo aquilo que ele tem capacidade para fazer. Situações assim de ter que não poder importar um material que não passou pela Anvisa para fazer pesquisa, entendeu? Então, assim, nós somos restritos. Daí você vê nenhum graduando no Brasil vai ver o Joly. Nenhum graduando vai ver o Scopin. Nenhum graduando, sabe? Eu fico assim, pô, cara. E daí o cara tem que sair para ir lá para Nova York dar aula na graduação, né? Mas hoje, e aí, voltando até o que a gente estava conversando, sabe? Graças a Deus, hoje, a gente tem uma democratização do conhecimento muito grande. Sim, virou outras vias, né? Mas na graduação, como você falou, contato humano, põe o cara no palco, quer dizer, aquela valorização de falar, você vai num americano, num europeu, é normal no currículo do cara, o cara fala tudo que ele fez, CEO, CFO, é professor de Berkeley, sabe? Aquilo é o principal, o cara é professor da universidade, entendeu? E a gente não ter isso. E é difícil de mudar, né? Porque seria uma mudança muito, que a gente torce, mas... Esse espaço de universidade, ele é um espaço muito rico, sabe, Ricardo? Sim. É um espaço de muita discussão, é um espaço de pensar, é um espaço em que você encontra tempo e condições, né, de pensar diferente, de pensar fora da caixa, de pesquisar o que você tem dúvida, porque todo mundo tem dúvidas sobre o que faz, sobre o dia a dia. Então, eu acho que mesmo eu sou ligada à Universidade Federal, eu sou tempo parcial, né? Eu me dedico ao consultório uma parte do tempo e uma outra parte eu me dedico à faculdade. Eu acho que é muito importante também, você sabe, porque você tem a vivência da prática do que está acontecendo na vida real, né? A gente sabe que tem uma diferença. Nesse momento que eu me dedico à universidade, eu trago essas dúvidas clínicas e isso gera algumas pesquisas que nós fazemos e gera motivação dos nossos alunos a fazer pesquisa. E eu costumo dizer que e isso é uma coisa maravilhosa das universidades públicas, né? Esse investimento em pesquisa, esse investimento em formação intelectual, né? Em recursos humanos. E eu costumo dizer, assim, eu venho da base lá, eu sou professora raiz, eu costumo dizer que
aluno dedica a uma iniciação científica enquanto graduando, é um aluno que, sei lá, ele abre a cabeça e aquela história do Einstein, você nunca mais volta Volta no ao tamanho estado anterior. pensamento, de cabeça, de mente, porque a mente se abre a novos olhares, a novas formas de percepção, a novas formas críticas não no sentido ruim, mas no sentido de enxergar além. Analíticas, né? Forma de analisar e de não aceitar, porque a ciência é inconformista, né? Ela é inconformada, ela quer mais, você quer saber mais, você quer saber mais. E Aliás, você está falando de devorar livro, esse o olhar, estudo é isso. com certeza. Esse olhar é transformador. Você lê um negocinho, você vai até um certo ponto, daí te fala outro, daquilo te leva para outro, daí você afunda ali. Eu tenho que me podar aqui, né? Porque eu fico indo, daí eu vou, eu comecei a estudar psicologia, comecei para filosofia. Chega uma hora você fala, nossa, muita coisa, eu vou afundando nas coisas, adoro. Isso, teve uma hora, um momento da nossa conversa que você falou desses protocolos prontos, né, que são vistos, né, nos Instagrams. Engraçado que eles não são vistos no Instagram como hoje em dia a moda, você já viu, dar o seu nome à técnica. Então você vai ter uma técnica de inserção de resina composta fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Uma técnica de preenchimento orofacial fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. As pessoas estão muito mais preocupadas em desenvolver protocolos e dar nome a eles do que enxergar além, do que tratar. O que você está fazendo, muito mais do que uma técnica, é o que você está construindo, o que está fazendo. E acho que... Concordo plenamente com o que você está falando, plenamente. Aliás, na minha área, que é mais assim, de marketing, você tem muitas formas de fazer análises, né, de marketing. E elas são ali, que eles chamam de, né, modelos mentais, né, design thinking, você tem alguns. Eu sempre falo pro meu cliente, cara, vamos desenvolver o seu modelo de pensamento. Porque o meu modelo de pensamento é diferente do seu. Você vai utilizar de outros recursos, você vai se utilizar de outros insights, de outros parâmetros, de outros lugares que você busca informação. Então, esse cara, simplesmente, ele chamou design thinking porque para ele fez sentido. Ele colocou para alguém. Mas o meu modo de pensar, eu não gosto de considerar duas coisas, daqui eu não uso assim. É que nem você pegar um drink e falar assim, eu gosto de drink, né? Fazer um Negroni. Cara, eu faço um Negroni para mim numa dosagem um pouquinho diferente, porque eu ajustei para o meu paladar. Ah, mas não é um Negroni, não é um Negroni, cara. Ricardo Lenz. É um Negroni Ricardo Lenz, tá bom? Assim, isso é muito ego também, né? De querer... E aí, nessa linha de raciocínio, eu fiz, na verdade, uma live... Você leu aqui, vem um negócio grande aqui para você, atualização, tá, elogios. Tá bem, obrigada. Não teve nenhuma pergunta, eu passei, muita gente foi entrando. Viu, Ricardo? Mas só para concluir esse raciocínio da técnica fulano de tal e técnica fulano de tal, teve um dia que eu estava conversando com uma psicóloga, e ela é coach, ela tem uma formação muito extensa, assim, uma experiência muito vasta. E ela estava falando para mim, ela é educadora também, e ela falou para mim, Paula, é muito difícil você estabelecer o limite, a fronteira entre você dar um protocolo pronto, né, ou dar o peixe pronto e o ensinar a pescar. Porque quando você só dá o peixe pronto, você mutila o indivíduo também. Você é um professor que está mutilando a capacidade do seu aluno de ser crítico e de construir. Você está mutilando. Exato. Então, esses protocolos prontos, eles são emburrecedores. Eles não podem funcionar dessa maneira. Na verdade, você tem que dar... Eu acho que foi bem aí que o Ronaldo falou, né? É chato, você tem que seguir aqui. Quer dizer, eu não posso fazer de outro jeito.
Não precisa também criar resina em casa, né? Não precisa chegar tanto, fazer resina em casa. Mas assim, é essa medida de bom senso Que é tênue também. que tá a maestria de você ser É, educador e de você construir o seu próprio caminho, né? Porque tem horas que você vai precisar, é o que eu falei para você, tem horas que você não vai se aprofundar e você vai seguir o protocolo do fulano de tal. Mas se você quiser ser ou ter referência e ter propriedade, se sentir confortável no que você escolheu como profissão, você também tem que desenvolver o seu caminho. E você só vai desenvolver o seu caminho se você não seguir, se você não for um seguidor de protocolos. é. Porque isso não vai levar você a lugar nenhum. E aí, Não. naquela questão de que a informação ela tá mais democratizada, ela tá mais acessível, mas eu acho que o Filtro. desafio dessa geração é filtrar e construir a sua própria história, né? O seu próprio. Eu tô indo na consultoria sempre um caminho, criei agora uma metodologia, Ricardo Lenz. Não, a minha metodologia é muito anárquica, assim, né? Lógico que ela passa por alguns, eu falo assim, ó, a gente vai ter uma jornada com alguns checkpoints, mas a gente tem vários caminhos para chegar nesses checkpoints, entendeu? A gente tem muitas... E outra, a velocidade, a intensidade, a abrangência, tudo isso é diferente de um para outro, entendeu? Por isso eu faço consultoria e mentoria. Quando a gente tem coisas técnicas, elas são aplicadas às coisas técnicas que precisam. Não posso viajar e mudar uma planilha de financeira, né? Não posso ignorar alguns conceitos de marketing tão estabelecidos, né? E tão fáceis como uma análise SWOT, de matriz SWOT, né? Ponto forte, ponto fraco, ameaça, oportunidade. São coisas muito assim da base mesmo do pensamento humano. Muito simples. Agora, como vai se chegar até ali? Cara, às vezes eu tenho cliente meu que já desistiu de ser dentista. Eu achei ótimo eu conseguir fazer isso. Entendeu? Porque ele não era aquilo que ele queria fazer. Entendeu? É o, Não pro- era aquilo. é o É o propósito. propósito. Daí a pessoa chora, fala, cara, daí conversando, eu falo, cara, eu quero ser estilista. Então vai ser feliz, entendeu? Vamos trabalhar a sua saída. Eu acho que é isso que tá. Quando fica, escorrega para cima, né? O dentista do sucesso, escorrega para cima, faz 50 posts, eu não sei o quê. Pô, tá enganando um monte de gente, que não é isso. Chega a ser cruel, né? Chega a ser É cruel. cruel, porque eu falo que o dentista está na síndrome da sobrevivência, né? O mercado tá, ele é jovem, daí vem um cara aqui, sabe, bonitinho, põe lá um Armani e fala que vai, vem, você... E ele não é um dentista de sucesso. É engraçado isso. Eu nem tendo o meu sucesso que eu não tive na sua área. Aliás, nem vou no dentista, nem sei que essa porcaria, não gosto. Então, assim, é muito louco isso. E o ser humano aceita, Porque porque está fragilizado, né? e ouve o que está precisando ouvir naquele momento, né? Ouve o que precisava ouvir. Paula, minha querida, eu agradeço demais. Uma delícia, rápida a conversa. Quando for para Salvador, nós vamos tomar uma cervejinha aí nesse calor com a nossa amiga Josenita. E obrigado mesmo, Paulo, obrigado pela participação no livro. Alguém perguntou que está à venda, o livro está à venda, está em pré-venda de reserva no site com 50% de desconto, tanto no meu site, Lenz e Consultoria, quanto no marketingdocuidado.com.br. A live também da Paula fica salva aqui nos stories durante 24 horas e também fica editada depois no Lenz e Consultoria, no canal do YouTube. Então depois quem viu, gostou, vai com calma lá, vê inteira, que a Paula tá lá e vale muito a pena assistir, porque foi uma aula de ser humano. E é isso que a gente precisa. De mais seres humanos ensinando outros seres humanos a serem mais seres humanos. Obrigado, Paulo. Obrigado por tudo mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela conversa. Como eu disse para você, né, a cada dia a gente precisa levar
mais aprendizado, né, no para a nossa vida. E conversar com você, bater esse papo, falar de vida, de profissão, de escolhas, de propósito, sem dúvida nenhuma, agregam demais e fazem toda a diferença. Então, muito obrigada. Obrigado, querida. Vou lá comprar o livro, estou louca para ver, eu tenho Vai, certeza. você tá lá? Não, e tenho certeza que tem muita gente bacana lá, falando muita coisa que pode mudar, muda a vida, muda o olhar, né? Muda o entendimento de algumas coisas que a gente enxerga e vive no nosso dia a dia. Então, Obrigado, querida. trabalho maravilhoso, né? Obrigada por estar fazendo Amém. esse trabalho e muito obrigada pela nossa conversa hoje. Foi bom. Valeu, querida. Um beijo. Pessoal que ficou até agora, valeu, obrigado. A gente se vê. Beijo, Beijo. boa noite.